Fala aí, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, sobre os irmãos reformados, tá? Eu gravei sobre os pentecostais, irmãos pentecostais, no áudio 150, um áudio longo. Esse aqui eu vou tentar fazer um áudio, tá, menos longo, tá? Quero fazer um áudio curto, tá? 15 minutos, será que consigo? Vamos ver. Assim, os irmãos reformados, assim como eu falei dos pentecostais, existem irmãos reformados que são pessoas, tá, tementes a Deus, que têm sua vida de santidade, tá, que tem sua sinceridade. Só que o que acontece, gente? Assim como em pentecostal existe muita soberba, muita altivez, no reformado tem. Eles se orgulham muito pela questão, né, da palavra, né, só as escrituras, né. Os pentecostais, cara, eles se orgulham muito, né, de dar lugar a Deus, né, de não proibir o mover, tá. Então, assim, gente, toda divisão, tá? Deus não é Deus de confusão. Como que surge a divisão? Surge pelo mau entendimento, tá, da escritura. A pessoa não tem o entendimento completo e ela entende errado. Então, isso tem uma influência diabólica, tá? Isso é algo, cara, porque que toda a geração que está ali naquele meio formado, grande parte tem o mesmo comportamento, grande parte da pessoa tem o mesmo comportamento, tá? E por que apenas alguns, né, eles têm um entendimento correto, ou alguns, né, eles acabam, né, porque vê tanta confusão, acabam, né, se afastando ou apostatando da fé. Pessoas que viraram ateu por causa do calvinismo, tá? Ou pessoas que viraram ateu por causa de exageros absurdos no meio pentecostais, tá? Então, assim, como que isso acontece? Deus não é Deus de confusão. Então quer dizer que Deus está com os pentecostais, mas também está com os reformados, né? Cara, Deus ele não tem compromisso nenhum com a doutrina de homens. Deus tem compromisso com a palavra dele, tá? Só que, por mais que tenha heresias, pré-tribulacionismo, pentecostal, calvinismo, reformado, por mais que tenha heresias, lá também se prega a palavra. Então a pessoa que vai lá, ela lê lá o Salmo 1, leu certinho, ela pregou heresia? Não, ela não pregou heresia. Você tá entendendo? Então, assim, tem pessoas, cara, que são usadas por Deus, sei lá, um segundo depois, daqui a pouco tá ela soltando uma heresia, tá? E aí, Deus deixou de usar? Não. Deus deixou de usar Davi? Davi cometeu adultério? Não, óbvio, Davi se arrependeu, não foi passar pano, não foi chamar advogado, tá? Ele se arrependeu, até porque ele não escorregou. Ele arquitetou, teve todo um plano, foi uma coisa, eu caí, né? Uma coisa muito bem arquitetada, planejada, sofreu várias consequências e tal, né? Mas assim, a gente sabe que Deus ele vai usar as pessoas, tá? Então, assim, ninguém tá negando aqui, tá? Alguém que nega que Deus não está com os pentecostais reformados é uma pessoa que está praticamente, tá numa postura de que, sabe, tá ateu, apostatou da fé. É um absurdo. Agora, alguém que também afirma, né, que o movimento pentecostal é a grande revelação de Deus, né? A Assembleia de Deus é realmente a Assembleia de Deus. Não, os reformados aqui nós somos da palavra, que é da palavra, só escritura. São pessoas que são cegas, tá? É uma cegueira, tá? Então, qual é a solução? A solução são, né, os irmãos, né, destemplados, ou então, né, aquela questão do desigrejado. Existe uma polêmica, né, destemplado, desigrejado. Eu vou comentar sobre isso também, mas não é o foco aqui, tá? Então, assim, o meio reformado, o que acontece? Tem uns pregadores famosos, né, cara? Só que eles têm aquela aparência de piedade, cara, mas existe muita... o que acontece? É impossível. Eles dizem que só as escrituras. Só que, cara, como que eles dizem só as escrituras e continuam pregando heresia? É impossível alguém que lê as escrituras, que busca, que preza pela palavra, que busca Deus, ela não chegar ao entendimento correto, porque não existe poder sem palavra, nem palavra sem poder. Se a pessoa diz que é só a escritura, que nós somos da palavra, então cadê o poder? Cadê o poder? Ou seja, isso mostra claramente que eles não estão só nas escrituras. Não é porque eles negam, tá, dons, eles negam, né, muitas coisas realmente da palavra, tá, fora as distorções de entendimento errado. Então, assim, eles não é só as escrituras. Se fosse só as escrituras, tá, eles estariam pregando, tá, com o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Estariam pregando, gritando? Não. Pode ser que sim, mas não necessariamente sim. Não necessariamente, né, não, sei lá, confundi aqui, tá? Mas vocês entenderam. Então, assim,
eles não estão somente nas escrituras, é muita doutrina de homem, muita heresia, tá? Coisa que foi passada de geração para geração, tá? Tudo, coisa muito bem arquitetada pelo diabo para implantar o engano, tá? Para criar realmente a heresia do calvinismo, tá? A heresia, por exemplo, do petrolacianismo com os irmãos, né, Assembleia, Pentecostais. Então, assim, a gente consegue ver que existe essa divisão, tá? A divisão também com os, né, ditos, né, desegrejados, né? Porque o que acontece, gente? A pessoa, calma, eu já ia falar desegrejado agora, meu foco agora, tá? Então, assim, hoje reformados, qual é a solução? Porque na cabeça de muitos é o seguinte: tem pessoas que elas, né, se afastaram de Deus ver ateu por causa de escândalos no meio pentecostal, outras por causa de escândalo. Cara, no meio reformado não tem muito, né, cara? Não tem realmente muito escândalo, no meio, pelo menos, né, não tem a divulgação, né? Mas no meio reformado, o que costuma acontecer, infelizmente, pessoas que viram ateu, né, por causa do calvinismo, tá? Infelizmente, conheço uma pessoa, né, já tinha lá uns problemas lá, uns questionamentos lá, questão da liderança e tal, e se deparou com o calvinismo, pronto. Foi o que faltava ali para ela saber, né? Vou virar ateu mesmo, é isso aí. E na lógica da pessoa, a lógica, ela dá uma razão ali. Só que, cara, a pessoa, ela não tá com o entendimento completo. Se ela tem o entendimento completo, não existe uma lógica, uma razão para crer no calvinismo. Ou seja, a pessoa na sua mente limitada, ela, por falta de, sabe, de realmente querer o evangelho, por falta de amor a Deus também, porque, cara, a pessoa, ela se afasta também por falta de amor, tá? Porque a pessoa que teve encontro com Deus, ela não vai negar. E por ser a pessoa crer que Deus não existe, eu já cheguei a pairar no texto, cheguei, mas, mano, não tem como. Deus é eterno, eu sei que Deus existe, então eu estaria enganando a mim mesmo, tá entendendo? Então, assim, a culpa é da pessoa, sim, a pessoa que decidiu, né, virar ateu ou se afastar de Deus, foi por causa do calvinismo, foi por causa do escândalo pentecostal. Primeiramente, a culpa é dela, foi por causa da falta de amor dela a Deus, da falta de fé. Mas tem uma grande influência, sim, por causa, tá, da influência que ela estava na sua volta, ou o meio pentecostal ou o meio reformado, tá? Então, assim, o meio reformado, na minha opinião, é pior, tá? Não é só questão de ser a minha opinião, na verdade, é pior do que o meio pentecostal. O meio pentecostal tem muito escândalo, o meio reformado não tem. Cara, só que o meio pentecostal, cara, eles pregam heresia? Sim. Pré-teologia, tá? Tem muito exagero? Sim, tá? Mas crê nos dons, tá? Existem muitas pessoas que são usadas por Deus, tá? Existem pessoas de santidade, outras não. Só que o meio reformado, cara, existem pessoas de santidade? Sim. Provavelmente até mais do que no meio pentecostal. É realmente mais, tá? Isso é fato, tá? Só que, cara, eles creem nos dons, a grande maioria não. Eles pregam heresia? Sim, e pior do que o pré-teologismo, que eles pregam o calvinismo. Ou seja, cara, se eu tiver que escolher, né, pô, tem duas congregações aqui perto daqui onde eu moro, vamos lá, vou dar um exemplo. Mano, eu não vou nem pensar, mano. Eu realmente vou preferir estar aí no meio dos irmãos pentecostais, orando e vigiando, né, porque eu não confio em ninguém, eu sabendo, né, da situação como é o meio pentecostal, cara, eu não vou estar ali, né, levantando a mão para tudo, dando glória a Deus para tudo, dando amém para tudo, entendeu? Você tem que saber o que está sendo pregado ali. Você tem que saber o que aquela pessoa está fazendo ali. Aquela pessoa realmente, né, ela está ali na sinceridade ou está ali, né, tá entendendo? Então, assim, só que o meio reformado, cara, é complicado, porque você crê em Deus. Você crê que Deus pode fazer tudo, só que, tipo, Deus nunca faz. Tá entendendo? Você crê que Deus faz milagre, mas Deus fez no passado. Né? Você crê que Deus é soberano, Deus é, só que, tipo, Deus é soberano, mas, né, esse aqui Deus não ama, não. Tá entendendo? Então, mas Deus amou, aí pega lá uma parte ali, pega um versículo ali, aí ignora os outros, e não é uma guerra de versículo, não existe versículo versículo pós, versículo pré, versículo arminiano, versículo calvinista, versículo, né, terraplanista, terra globista. O que existe, cara, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, num todo, você vai chegar ao entendimento correto, tá? Que não existe calvinismo, que não existe terra globismo, que não existe pré-tulacionismo,
tá? Agora, como que se chega ao entendimento todo? Fazendo um curso de teologia, escola dominical, subir no monte, vendo vídeo no YouTube? Não, se chega você buscando a Deus, aquele que busca, acha, tá? Buscando a Deus que é a verdade, tá? E no tempo dele, ao decorrer, você vai aprendendo, ele vai te dando a revelação através da palavra, vai te direcionar através de algum conteúdo, através de alguém, ou quem sabe até mesmo te revelar mesmo, tá? Então, de uma forma, né, aquela forma de revelar mesmo, chegar, sei lá, aparece para você um anjo, né, se ouve uma voz, sei lá, se é arrebatado, sei lá, apesar que a gente sabe, né, cara, que essa questão do espiritual não é igual muitos pensam, né, cara? Você não vai chegar e descer um anjo pronto, ou tive um sonho pronto, foi Deus. Não é assim que funciona. O mundo espiritual é algo sério. Então existe, tá, enganações, espíritos enganadores, manipulações, tá? O próprio cérebro consegue criar cenário, tá? A própria questão do mundo espiritual, como, por exemplo, a pessoa vai ter uma visão. Será que aquela visão é de Deus? Na cabeça dela é, né? Se ela tem um sonho, na cabeça dela é Deus. Nunca é o diabo falando, nunca é ela mesma inventando. Então, assim, a pessoa que ignora isso, ela é uma presa fácil no mundo espiritual. A pessoa que ela se abre para tudo, tudo é amém, tudo é sim. Ela não tem o discernimento da palavra, ela não tem o discernimento dos espíritos, então ela é enganada fácil, por mais que ela creia nos dons. Ela pode crer no dom que for, mas se ela ignora o discernimento da palavra, se não tem o dom do discernimento dos espíritos, então, cara, qualquer um chega ali para ela, né? Ela tem uma experiência sobrenatural, ela diz que foi Deus e não foi, tá entendendo? Então é algo muito perigoso. Os irmãos reformados é praticamente impossível, né, eles caírem nesse tipo de engano, porque primeiro que eles já não crê. Então dificilmente o diabo vai chegar para eles e vai tentar ludibriar eles, dificilmente. Agora, no meio pentecostal, tá? Como Maria tem aquela coisa de buscar os dons, e muitos movidos pela, né, querer mostrar que é espiritual, ou seja, soberba, tá? Vários motivos, cara, o diabo é fácil pro diabo chegar para essa pessoa e se apresentar para ela como se fosse um anjo de luz. No meio reformado é difícil, tá? No meio reformado, né, já é mais na questão, né, da doutrina, ou seja, doutrinas diabólicas, doutrinas de homens, tá? Então, assim, cara, é perigoso, tá? Agora, você não tem como chegar e falar que Deus não está no meio pentecostal, que Deus não está no meio reformado, tá? Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com o meio pentecostal e com o meio reformado. Deus tem compromisso com a palavra dele. O fato é que lá, por mais que, por exemplo, pregador foi usado por Deus, um segundo depois pegou heresia. Infelizmente, né, costuma acontecer. Só que acontece, se você pregar a Bíblia, você vai ler o capítulo Salmo 1. Você leu o Salmo 1, cara, você pregou heresia? Não, você pregou a verdade. Um segundo depois você tá lá e sabe lá que você pregou. Tá entendendo? Então, assim, cara, não existe, tá, aquela questão, a igreja é perfeita. É assim, a igreja perfeita existe, somos nós, tá? As bodas ficam prontas, tá? Depois dos acontecimentos anteriores, ou seja, quando a noiva fica pronta, a igreja fica pronta, tá? A igreja está perfeita ali, pura, tá? Ou seja, existe a igreja perfeita, somos nós, mas no estado atual agora a gente vê que esse processo da perfeição ainda não se completou, até porque é um processo, estamos no processo, tá? E a palavra fala, alguns apostatarão, nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Então a gente vê, tá, essa questão do apostatamento da fé, mas também fala sobre o avivamento, a terra se encherá do conhecimento de Deus. Então, conforme vai aproximando no fim, o conhecimento de Deus vai aumentando, tá? Vamos chegando no entendimento correto, tá? Questões, né, de visão escatológica, questões de cosmologia, né, questões, né, do que é pecado, o que não é, né, várias questões aí, a gente vai tendo acesso à mente de Cristo conforme o entendimento conforme os tempos vão chegando ao fim, Deus ele vai revelando, as pessoas vão buscando mais, tá? Só que, cara, as heresias estão aí, a gente tem que destruir as heresias, combater as heresias, tá entendendo? Então, assim, se você tá no meio reformado, cara, entendeu? Mano, você tem que chegar para sua liderança e confrontar eles, né, de uma forma, né, não de uma forma ignorante, mas confrontar com a palavra. Faz sua parte, sacode o preço dos pés, assim como eu fiz, tá, no meio pentecostal, tá? Cheguei pastor, mandei áudio para ele, foi isso mesmo e não falou nada, ficou quietinho, né? Chamei para debater de uma forma civilizada, não quis, tá? Então assim, né, cara, a pessoa, né, por que será que eu não quis?
Cara, ou é porque ele acredita que não vai chegar numa conclusão, tá? Ou é porque ele tem medo de que vai ter que abandonar o pré-adolecionismo, tá? Então assim, muitos é por medo, muitos sabem, mano, entendeu? Muitos, na verdade, não tô dizendo que é a situação dele, mas muitos sabem, cara, se for pregar realmente, tá? Que a palavra ensina, muitos sabem que a igreja, né, não vai agradar, vai começar a diminuir gente, né, porque tem que ter, né, essa coisa, cara, de forma até inconsciente, muitos, né, entende que tem que ser do jeito que tá o meio pentecostal. Muitos entendem que não tem que mudar nada. Eles acham que simplesmente nós vamos fazer vigília, vamos orar e pronto, uma hora vai chegar o avivamento e isso aí o pentecostal vai dominar o mundo. E não é isso, tá? Não é isso. Assim como o calvinismo acha que, né, tem que ficar só nas escrituras que prega. Não sei que só a escritura é essa, porque não tem poder de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Você não tem como separar a palavra do poder, o poder da palavra. Então, se eles têm tantas escrituras assim, cadê o poder? Porque não tem. Prega um monte de heresia, né? Então, assim, qual é a solução? A solução, cara, você que está buscando entendimento na verdade, você não vai assim, pronto, eu vou sair daqui, não vou, porque eles só pregam heresia, tá? Não vai. Agora, você vai ficar lá calado, também não vai. Fica lá, cara, entendeu? Fica lá, deixa Deus te usar, entendeu? Traz uma palavra de exortação, fala com a liderança, né, entendeu? Você tá lá, mano, entendeu? No dia que acontecer, né, cara, você tá sendo luz lá. Assim como eles também estão sendo luz lá. Pessoas, né, estão sendo curadas, né, através deles, pelo nome de Jesus, sendo libertas, estão sendo luz lá. E você está sendo luz lá para estar, né, confrontando, né? O profeta Natan estava confrontando Davi, né? Davi adulterou, né? Passou pano? Não. Chamou de advogado? Não. Caiu sem querer? Não. Planejou, arquitetou, mas, né? Então assim, nós estamos lá para exortar com a palavra, tá? Então assim, o meio reformado, tá? Ele não é para ser visto como uma forma de escape. Vou sair do meio pentecostal, muito escândalo, vou para o meio reformado. Não é, sabe? Não é, sinceramente, não é. Tá, você tá no meio pentecostal, né? Cara, procura ir para uma outra denominação que ela crê nos dons, tá? Que ela tenha realmente, tá? Porque se você vai para uma denominação, essa aqui não crê nos dons, essa aqui é calvinismo, você, cara, você tá muito suscetível, muito fácil para você chegar lá e abandonar, apostatar, né, da fé. Não apostatar da fé, né, pronto, Jesus não é o Senhor, mas você vai apostatar, né, de crer nos dons espirituais. Você já vai se atrapalhar muito, você vai ficar com a mente calvinificada. Então assim, não é bom. Agora, você sabe que o meio pentecostal ele tem exageros, absurdos, escândalo, então você tem que estar orando e vigiando. Você vai estar lá no meio. Então saiba o momento de dizer sim, dizer amém, de levantar a mão, de não levantar, de dizer não. Entendeu? A mesma coisa no meio reformado. Então você tem que buscar a direção de Deus, tá? Para onde você deve congregar. Ou quem sabe, né, cara, você abrir uma congregação na sua casa, sei lá, entendeu? Então assim, ou os irmãos reformados, né, eles têm essa soberba muito grande, né, de dizem que prega a palavra, mas que palavra é essa que, né, cadê o poder? Cadê o poder? Porque a palavra tem poder. Haja um firmamento, ouve. Aconteceu. Cadê o poder, né, da palavra que os calvinistas pregam? Tá entendendo? É poder de quê? É crer nos dons, crer que Deus é todo-poderoso, que Deus é soberano, mas não vive milagre. Não vê um milagre acontecer, né? Então assim, é estranho. E o meio pentecostal tem aquele orgulho de dizer que dão lugar para Deus, que deixa o mover acontecer. Só que, cara, se chega um pregador lá e vai pregar a verdade, vai pregar que a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, vai pregar, né, ensina sobre o milênio, sei lá, vai ensinar, né, mano. E aí, eles deixam? Será que eles não impedem o mover de Deus? Impede. Tanto é que não entra lá, cara. Se você não grita, é difícil você entrar lá. Se você não tem todo aquele jeito pentecostal, cara, eles não deixam. E aí? Será que eles
realmente dão liberdade para Deus, dão liberdade para o mover de Deus, ou será que a gente vê que é muito orgulho, é muito soberba, porque não dão da forma que dá, tá? Então assim, a gente vê, cara, o exagero em vários tipos, tá? Então assim, a solução, gente, é a gente perdoar, entendeu? A gente perdoar, saber onde a gente está pisando, tá? Agora, você decidir parar de congregar não é, tá? Eu vou comentar no próximo áudio sobre a questão dos destemplados desigrejados. Tá bom, irmãos? Então vou encerrar o áudio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.